Vamos ir iniciando devagarzinho a aula, para a gente ir embalando. Sexta-feira, eu acho que vocês também devem estar cansados também. Muita gente ainda está cansado como eu. Vamos devagarzinho para o cérebro ir funcionando direitinho. A gente vai se embalando. Vou só relembrar, eu gosto sempre de começar a aula, o aluno de repente, não ficar perdido, né? O que a gente já viu. Nós iniciamos a unidade 1, já estamos lá no slide 28 da unidade 1, tá? Vou voltar só mostrando rapidamente aqui, ó, na última aula, a gente viu essa parte introdutória da unidade, né, sobre os conceitos de avaliação, e na última aula, a gente iniciou daqui, ó, tipos de avaliação. Então, nós vimos que tem a autoavaliação, quando é só o avaliado que faz a sua autoavaliação, tá? A gente viu ela aqui, isso tem suas vantagens e suas desvantagens. A gente viu quando ela é mais bem utilizada e quando não deve ser utilizada. A gente viu a avaliação direta ou 90 graus. Eu falei com vocês que os nomes dessas avaliações, elas têm mais ou menos relação com aquela geometria lá, né, 90 graus, 180 graus, 360 graus, eles deram esses nomes lá em algum momento aí, né, alguém deu esses nomes, e aí no próprio vídeo hoje que eu compartilhei com vocês, aquela instrutora lá de RH, que é muito boa, da empresa Solids lá, ela mesmo fala que ela não vê tanta ligação com essa questão dos ângulos, não, mas muita gente fala, né, que a avaliação 90 graus é aquela que só o gestor lá que avalia o liderado. Mas é mais para fazer uma comparação com a 180 graus, de repente. A 180 graus é quando os dois fazem a avaliação. Aí você, né, de um lado o avaliador, do outro lado o avaliado. Então, né, aí, de repente você consegue enxergar aqui um ângulo de 180 graus. Aí nós falamos, explicamos ela, vimos as vantagens e as desvantagens. Eu falei rapidamente da avaliação 360 graus, porque na próxima aula a gente vai se aprofundar um pouco mais nela, e depois tem exercícios aí para a gente fazer sobre essa avaliação 360 graus também. E aí a avaliação 360 graus, quando a pessoa é avaliada por todas as pessoas ao redor do avaliado. O líder avalia, a pessoa se autoavalia, seus pares o avaliam também, se for possível, o cliente mais próximo também, que tem contato mais próximo com o avaliado, que topar participar dessa avaliação, também ajuda nessa avaliação. Fornecedores, todas as pessoas que têm contato com a pessoa que está sendo avaliada, também participam dessa avaliação. Então, por isso que ela é chamada 360 graus. E aí, então, talvez a gente consiga enxergar uma relação com esses ângulos, né? A 90 graus é só o gestor de cima, 180 graus, o gestor faz a avaliação junto com o avaliado, 360 graus todo mundo avalia. São os tipos de avaliação. E aí, na aula passada, eu entrei no assunto já, falando dos métodos tradicionais de avaliação. Então, os métodos mais modernos, os métodos mais tradicionais, onde eu falei aqui das escalas gráficas, né? Falei quais são os critérios que normalmente são avaliados. Dei um exemplozinho aqui. No livro do Chiavenato, eu tenho aqui, ó, eu deixo no rodapé até a página de onde eu tiro esses textos. Então, tem um livro do Chiavenato. Eu já mandei o livro para vocês em PDF. Quem não tiver, depois me pede, eu mando lá de novo, ou no particular, ou mando lá no grupo novamente, esse livro do Chiavenato em PDF. É só me avisar, depois eu mando. Tá? Então, no livro aqui tem mais explicações, mas a gente falou realmente de tudo que é preciso você saber sobre esse método de escalas gráficas, como fazê-lo. Falamos das vantagens e das desvantagens desse método. Eu falei do método da escolha forçada, o que é esse método. Aqui também no livro do Chiavenato tem aqui no rodapé, ó, na página 218 do livro, tem explicando exatamente o que é esse método. Dei um exemplo aqui desse método, da sua aplicação.
suas vantagens e desvantagens da escolha forçada. E íamos hoje entrar nos 3 últimos métodos aí, desses métodos tradicionais, começando pela pesquisa de campo. E aí eu vou matar esses 3 métodos aí. Vou começar falando das abordagens modernas, contemporâneas, de avaliação de desempenho. E hoje eu vou direto falar do BSC. Eu vou pular um pouquinho, mas na aula que vem eu volto nas outras 2, para a gente poder falar da atividade supervisionada, já liberar o aluno para ele iniciar a sua atividade supervisionada. Tá? Já já eu mostro aqui para você. Então, pessoal, vamos lá, então. Eu só gosto sempre de fazer aquele testezinho, né? Vocês estão vendo bem ali minha tela, eu estava mostrando o PowerPoint. Vocês estão me ouvindo bem, né? Posso, então, tocar a aula? Tá. Gosto sempre de perguntar, porque igual, às vezes acontece algum imprevisto. Igual ontem eu esqueci de colocar a aula para gravar. E aí, outro dia também aconteceu. Eu já estava já uns 10, 15 minutos dando a aula, a aluna veio me falar, professor, a gente não está te ouvindo bem. Eu já tinha 10 minutos de aula já, que a aluna veio dar o grito lá para mim. Estava ruim o meu áudio. Quando é assim, eu saio, entro de novo, coisa normaliza. É algum probleminha, algum bugzinho que dá aí na internet, né? Então, vamos falar aqui, então, vamos matar esse assunto dos métodos tradicionais e entrar na atividade supervisionada. Vou ir lendo, como sempre, pessoal. Eu gosto de dar uma lida, fazendo uma reflexão, tentando dar algum exemplo, né? Se o aluno tiver qualquer dúvida, pode me interromper, perguntar. Então, vamos lá. Pesquisa de campo. É um dos métodos tradicionais mais completos de avaliação de desempenho. Baseia-se no princípio da responsabilidade de linha e da função de staff no processo de avaliação. O que é responsabilidade de linha e de função de staff? Não sei se vocês já viram isso, lá, esses termos lá no RH. Função de linha é o gerente lá do setor, lá, pessoal, né, o gerente direto responsável pelo setor, responsável pela pessoa que está sendo avaliado. A função de staff é o especialista lá do RH, né, que também está participando aí do processo. Tá? Então, lá, ele requer entrevistas entre especialista em função de staff com os gerentes de linha, para, em conjunto, avaliar o desempenho. Ó, então, como é que é feita essa avaliação? O RH tem lá o especialista, né, com a função de staff, que é chamado isso lá no organograma, né? Especialista lá do RH, ele entrevista, conversa com o gerente, a pessoa lá que está de linha lá, né? Se vamos supor que está avaliando lá o setor financeiro. Então, o especialista lá do RH vai conversar com o gerente financeiro sobre as pessoas que estão sendo avaliadas, os assistentes financeiros, supervisor financeiro, quem o gerente financeiro vai querer avaliar. Daí o nome de pesquisa de campo. A partir da entrevista com cada gerente, o especialista preenche um formulário para cada funcionário avaliado. Então, o especialista de RH faz o formulário daquelas... O que ele vai avaliar de cada funcionário, né, daquele setor, e ele entrevista o gerente para saber do gerente o desempenho do seu funcionário lá, em cada quesito que está sendo avaliado. O método se desenvolve em 4 etapas: entrevista de avaliação inicial, entrevista de análise complementar, planejamento das providências e acompanhamento dos resultados. Talvez por isso que a Venato fala aí que é um método, um dos mais completos também, né? Ele já acompanha depois os resultados, planeja providências, faz as avaliações, planeja providências e acompanha resultados. A avaliação, ela precisa ser assim também. Hoje eu vou ver se dá tempo de eu falar de um slidezinho que eu gosto, que eu tenho a parte aqui, que eu ainda nem mandei, vou mandar, sobre feedback. Vamos ver se dá tempo. São só 3 ou 4 slidezinhos só. Tá? Então, olha lá. Tem um exemplo aqui, então, de pesquisa de campo, né? Ela coloca o nome
da pessoa que está sendo avaliada, o cargo dela, o departamento. Em primeiro lugar, lá, a pessoa, o especialista lá do RH, vai direto à pergunta lá para o gerente da área, o que poderia ser dito a respeito do funcionário? Uma pergunta mais aberta. Na sua opinião, o desempenho dele foi mais do que satisfatório, satisfatório ou insatisfatório? E aí vai lá, a avaliação inicial. Por que o desempenho foi insatisfatório ou satisfatório? O gerente vai responder. Que motivos poderiam justificar esse desempenho? Foram atribuídas responsabilidades ao funcionário? E essas perguntas aqui são exemplos, né? A pessoa lá do RH, junto com o gerente, pode acrescentar, retirar pergunta ou acrescentar outras perguntas que queiram fazer, né? Aqui o Chiavenato nos dá um exemplo, que são as perguntas mais utilizadas nesse tipo de questionário. Por que o funcionário teve de assumir essas responsabilidades? Ele tem qualidades e deficiências? Quais? Seus pontos fortes, seus pontos fracos? Então, o gerente é que vai responder, vai dar para o especialista do RH as respostas disso aqui, e eles continuam, ó. Que tipo de ajuda, avaliação complementar, que tipo de ajuda o funcionário recebeu? O funcionário também ele teve treinamento, né? Saber se o gerente estiver dando uma avaliação não muito boa para o funcionário, pode ser que o funcionário também não teve um treinamento adequado também para exercer aquela função que ele teve. Quais foram os resultados? Ele precisa de mais treinamento? Ele já recebeu treinamento? Como é que foi esse treinamento? Então, o especialista de RH vai aprofundar nisso aqui, né? Ele está precisando, ele teve algum tipo de treinamento nessa área, nessa atividade que ele está exercendo? Ele está precisando de mais algum outro treinamento específico? Se ele já recebeu treinamento, que tipo de treinamento ele teve? Quem que deu esse treinamento? Ele pode acrescentar mais perguntas aqui para saber, para entender também, né, que no caso também ele estiver sendo mal avaliado também, aí principalmente nessa situação, o especialista vai se aprofundando. E aí vai fazer um planejamento disso aqui, né? Quais outros aspectos do desempenho são notáveis? Vamos planejar o futuro. Qual o plano de ação futuro você recomenda ao funcionário? Que tipo de treinamento, então, nós podemos proporcionar a ele, planejar para que ele faça? Indicar em ordem prioritária 2 substitutos para o funcionário. Não que vá substituir de imediato, mas para também já ir planejando, fazendo um plano de sucessão, né? Se no futuro a gente precisar, se ele pedir demissão, ou se a empresa resolver que ele vai ter que ser desligado por algum motivo, não está atendendo, já tem alguma pessoa que possa ir sendo preparada para substituir esse funcionário? Houve mudança de substitutos em relação à avaliação anterior? E aí a fase do acompanhamento. Que avaliação se pode dar ao funcionário? Acima ou abaixo do padrão? Esse desempenho é característico do funcionário? Ele está recebendo esse tipo de desempenho? O funcionário foi avisado de suas deficiências? O funcionário recebeu novas oportunidades para melhorar? Está tendo um acompanhamento, então, desse funcionário? Ele está recebendo um feedback? Às vezes, de repente, ele está sendo mal avaliado agora, mas também ele não teve um acompanhamento também do seu desempenho passado também. Então, essa pesquisa ela é muito valiosa, é feita diretamente através do profissional especialista do RH com o gestor da área, né? Você consegue obter diversas informações aqui importantes a respeito do desempenho do avaliado. E aí tem vantagens e desvantagens também, né? Vantagens, ela envolve a responsabilidade de linha, o gerente avalia e a função de staff ou assessora, né? Na avaliação do desempenho. Aí o gerente é bom que o gerente está avaliando, mas ele está sendo assessorado. Está fazendo em conjunto com o especialista do RH, que é uma pessoa que entende bastante profundamente de avaliação de desempenho.
né? Permite planejamento de ações para o futuro, como programas de treinamento. Vocês viram? Importante que esse tipo de avaliação, ele não só avalia o desempenho passado, não. Ao mesmo tempo que está avaliando o desempenho passado, tem uma etapa ali que você já está planejando, então, o que vai fazer com esse funcionário para o futuro, que tipo de treinamento vai se estabelecer para ele, se identificou pontos negativos dele, né? Você vai avaliar por que ele teve essa avaliação negativa. Ele teve treinamento naquilo que ele está sendo avaliado? E para o futuro, então, nós precisamos planejar algum tipo de treinamento para tomar medidas corretivas para que, numa próxima avaliação, ele tenha uma avaliação positiva. Então, tem algumas vantagens aqui nesse método. Ó. Enfatiza a melhora do desempenho e o alcance de resultados. Você já está olhando lá na frente também para os resultados dele futuros, para que ele consiga uma avaliação positiva. Proporciona profundidade na avaliação do desempenho, porque o gestor lá do RH vai se aprofundando na medida que vai descobrindo novos fatos, novas avaliações negativas a respeito do candidato, ele pode se aprofundando. E permite uma relação proveitosa entre o gerente de linha e o especialista de staff. Aproxima essas duas funções aí, para que eles tenham uma troca, né? É um momento também desse especialista de staff também passar um pouco do conhecimento dele para o gerente de linha. A gente estuda, né, que hoje o RH, a gente vê nos meus cursos de gerenciamento de recursos humanos, o RH hoje ele funciona muito como uma função de orientação dos outros gerentes. É uma consultoria interna que é dita. O RH hoje ele presta uma função também de dar consultoria aos outros gerentes, aos outros responsáveis de linha, né? Porque, pensa comigo aqui, o gerente lá do setor de finanças, ele treinou a vida dele, ele estudou, ele se preparou para finanças. Ele é um excelente gerente financeiro. O cara deve entender tudo de finanças. Fez MBA em finanças, foi fazer mestrado em finanças. Ele focou a carreira dele na área de finanças. Ele não tem tanto conhecimento desenvolvido na área de RH. Da mesma forma, os outros setores. Pensa lá o cara do marketing. O gerente de marketing passou a vida inteira dele estudando marketing. Ele pode ter estudado administração e, ao longo do curso de administração, ele viu alguma coisa de RH. Ele estudou, ele teve uma noção básica de RH, mas ele não se aprofundou em RH. Quando ele foi se especializar em marketing, ele se aprofundou em marketing. Foi fazer MBA em marketing, ele passou a estudar só marketing. Foi fazer mestrado em marketing, estudar só marketing. Se especializou em marketing. Então, esse é um momento bom desse especialista de staff prestar também uma consultoria para o gestor de cada área. Passar um pouco, porque o especialista se aprofundou, né? Aprofundou seus conhecimentos aí, especificamente na área de RH. Então, ele tem muito mais conhecimento de RH do que o gerente financeiro, do que o gerente de marketing. Então, é bom que no momento dessas avaliações, principalmente aqui no caso dessa pesquisa de campo, está se aproximando ali o gerente de linha com o especialista de staff e há uma troca de conhecimentos, né? Desvantagens. O custo operacional é elevado por exigir a assessoria de um especialista. Uma pequena empresa, gente, normalmente não tem um especialista de RH capacitado para fazer, de repente, um tipo de avaliação dessa. Né? Então, eu conheço aí pequenas empresas aí, eu conheço, passei por empresas aí há pouco tempo aí que eu fui chamado para fazer alguma consultoria, alguma coisa, que não tinha nem RH na empresa. O diretor da empresa lá até me chamou para uma consultoria, porque estava querendo criar um departamento de RH na empresa. Outras empresas aí já criaram um departamento de RH, mas tem uma funcionária lá que está trabalhando que está
cursando o RH, então o cara já deu uma oportunidade para a menina, pegou uma pessoa com um custo mais baixo, criou o departamento de RH, é uma oportunidade para aquela profissional também, ela está se formando em RH, está se colocando no mercado, está ajudando a empresa, né, a criar rotinas de RH dentro da empresa, mas ela também não é uma especialista em RH, ela também está se formando. Então, para que a empresa adote uma metodologia de avaliação dessa aqui, é necessário que já tenha uma pessoa altamente especializada nisso aqui, até para ela poder assessorar os seus gerentes de cada área. Então, o custo disso é mais elevado. É um processo de avaliação um pouco mais lento, um pouco mais demorado, né? Porque exige todas essas entrevistas. Imagina o gerente de staff lá, a função de staff, ele tem que ter uma conversa com cada gerente de cada área, ter uma avaliação ali, ter um feedback depois em cada área da empresa, tende a ser um pouquinho mais demorado. E tem pouca participação do avaliado, tanto na avaliação quanto nas providências. Que aqui é uma avaliação mais feita entre o gerente de staff, entre o especialista de staff e o gerente de linha, né? Então, tem menos participação do avaliado. Mas, de repente, a empresa pode completar, né, uma avaliação com uma outra tipo de avaliação. Você pode fazer essa pesquisa de campo, por exemplo, mas pode também pedir ao avaliado que faça uma autoavaliação, depois confrontar o resultado das duas. E depois, então, o gerente tem uma conversa com o seu avaliado lá para poder mostrar para ele o que foi avaliado dele pela empresa, pelo seu líder e pelo gerente lá de staff, confrontar com a autoavaliação que ele fez, e aí eles fazerem também uma avaliação 90 graus para complementar isso aí, né? Podem haver combinações, então, de avaliações para que o processo seja mais rico, realmente seja completo e a avaliação seja realmente o menos tendenciosa possível, né? Porque quando você tem aquela avaliação, por exemplo, única e exclusivamente direta do gestor da área, pode ser uma avaliação um pouco tendenciosa, só ele avaliou. Aqui você está tendo a avaliação do especialista de staff, do gerente de linha, e você pode combiná-la com uma avaliação, com uma autoavaliação e com avaliação 180 graus. Aí você tem uma avaliação bem mais completa, né? Um outro método aqui, método de incidentes críticos. É um método tradicional de avaliação de desempenho simples, que se baseia nas características extremas, por isso chamado incidentes críticos, que representam desempenhos altamente positivos ou altamente negativos. Aqui você avalia o sucesso da pessoa ou o fracasso da pessoa, onde ela foi muito boa, onde ela foi muito ruim. O que ela foi muito boa, que ela pode, né, utilizar para a empresa, o que ela teve de desempenho ruim que ela precisa melhorar. O método não se preocupa com o desempenho normal, mas com os desempenhos excepcionais, sejam positivos, sejam negativos. Aproxima-se da técnica de administração por exceções usadas por Taylor no início do século XX. Cada fator de avaliação do desempenho é transformado em incidentes críticos ou excepcionais para avaliar pontos fortes e pontos fracos de cada colaborador. Nós vamos ver aqui um exemplinho, Um exemplo aqui, então. Formuláriozinho aqui, onde tem o nome do profissional, cargo, departamento. E aí você avalia lá só o que ele teve de aspectos excepcionalmente positivos e o que ele teve de aspectos excepcionalmente negativos. Então, o gerente que avalia da pessoa lá, o que ela teve de muito positivo? Ela sabe lidar com pessoas, tem facilidade para trabalhar em equipe, apresenta ideias inovadoras, tem características de liderança, tem facilidade de argumentação, tem espírito totalmente empreendedor. Tem alguém aqui querendo entrar. Opa, sumiu. A pessoa querendo entrar aqui, ela sumiu.
E excepcionalmente negativos, apresenta muitos erros, tem falta de visão ampla do assunto, demora a tomar decisões, tem espírito conservador e bitolado, tem dificuldade para lidar com números, tem comunicação eficiente, né? Então, aqui você avalia o que a pessoa teve de realmente positivo, o que ela teve de negativo, e vai trabalhar isso com ela, mostrar para ela o que ela teve de desempenho positivo, que ela pode usar para a empresa, então, e o que ela teve de excepcionalmente negativo, para ela poder corrigir para a empresa, até para a empresa tomar ações corretivas, ajudá-la a se corrigir nesses aspectos. Isso tem vantagens e desvantagens. Ó. Avalia o desempenho excepcionalmente bom e excepcionalmente ruim. Enfatiza os aspectos excepcionais do desempenho. As exceções positivas devem ser realçadas e bem mais aplicadas, enquanto as exceções negativas devem ser eliminadas ou corrigidas. O método de fácil montagem e fácil utilização, como vantagens, né? Agora, como desvantagens, não se preocupe com os aspectos normais do desempenho. Fixa-se pouco no aspecto do desempenho. Daí sua tendenciosidade ou parcialidade. O método hoje eu acho pouco aplicado, né? Mas é uma alternativa. Em algum momento, sei lá, de repente, com algum tipo de funcionário, a empresa pode ver uma vantagem em se aplicar um tipo de metodologia desse. Né? Embora a gente vai ver que hoje a gente está partindo para as avaliações contemporâneas. A gente está vendo aqui todo tipo de avaliação, né? Para que você, em algum momento, aí possa, né, avaliar qual a melhor opção para sua empresa naquele momento que você está adotando. Essa lista de verificação, gente, é a única que eu não gostei tanto dela, porque ela é muito parecida com aquela primeira que a gente viu na aula passada, a lista, as escalas gráficas. Muito parecida. Quer ver? Ó, é um método tradicional de avaliação de desempenho baseado em uma relação de fatores de avaliação, checklist, a respeito do funcionário. A lista de verificação funciona como uma espécie de lembrete para o gerente avaliar todas as características principais do funcionário. Na prática, é uma simplificação do método de escalas gráficas. Muito parecida, ó. Só que aqui, ó, eu vou voltar lá na escala gráfica, só para a gente poder comparar. Na escala gráfica que a gente viu na aula passada, ó, vou voltar lá. Na aula passada a gente viu o método de escalas gráficas. Ó, método de escalas gráficas, você lista nas linhas aqui os quesitos que você quer, os fatores que você quer avaliar, e aqui uma escala: ótimo, bom, regular, ruim, péssimo. E aí, na escala gráfica, a gente falou que a gente pode substituir também o ótimo por 5, bom por 4, regular por 3, ruim por 2, péssimo por 1. E se você pegar aquele método que a gente está vendo agora, ele não se difere muito disso aqui, não. Eu não vi. Eu nunca tinha visto, para falar a verdade, uma empresa aplicar. Ó, quer ver lá? Lista de verificação. Olha lá, muito parecido com escalas gráficas. Até o próprio Kevenato fala ali, é uma simplificação. Você vai pegar os fatores que você quer avaliar da pessoa, vai dar uma nota de 1 a 5, né? Onde 1 é péssimo, 5 é ótimo. Muito parecida. Mas eu fiz questão de colocar aqui para vocês, né? Está lá no livro do Kevenato, para você ver, está lá no livro dele, né? Senão depois eu não falo, aí você vai ver no livro, vai falar, o professor não falou. Mas eu acho ele muito parecido, eu não vejo tanta diferença desse método com o método de escalas gráficas. As vantagens: é um método simplista, mas eficaz. A lista de verificação pode ser usada como uma maneira rápida de identificar funcionários com deficiências em muitas áreas de desempenho. Indica de forma rápida os pontos favoráveis e desfavoráveis de cada funcionário e as necessidades de treinamento e desenvolvimento para elas. Mesma coisa da escala gráfica. Desvantagens: no entanto, se um gerente tiver preconceito contra qualquer funcionário, também poderá haver uma chance de não obter informações precisas no relatório.
Mesma forma do que a gente tinha visto lá no método de escalas gráficas, né? Pode haver uma certa distorção, uma subjetividade. Os mesmos pontos fortes que tem lá, as mesmas vantagens, tem aqui também, as mesmas desvantagens que tem lá, tem aqui também, sabe? Então, não vejo aqui muita aplicação dessa metodologia, não. Eu acho a outra até ela é um pouquinho mais completa só, muito pouca diferença, mas eu fiz questão de colocar aqui para você ver. Tem lá se você quiser, depois dá uma olhada lá no livro do Chiavenato, lá na página 221. Então, desde a página, deixa eu ver lá onde começa lá no livro do Chiavenato, esses métodos. As escalas gráficas, ó. Escalas gráficas, está lá na página que começa na página 17 do livro do Chiavenato e vai até a página 221 do livro do Chiavenato. Tem todas essas metodologias de avaliação de desempenho lá. Eu mandei o livro para vocês em PDF. Depois, quem quiser, como eu falei, me peça que eu mando novamente. Para encerrar esses métodos tradicionais e a gente passar logo para o BSC, né, tem só que, como está lá no livro, uma crítica a esses métodos aí. Ó. Os métodos tradicionais de avaliação de desempenho apresentam aspectos ultrapassados e negativos. Geralmente são burocratizados, rotineiros e repetitivos. Tratam as pessoas como sendo homogêneas e padronizadas. As organizações estão buscando novos métodos mais participativos e impulsionadores de avaliação. A preocupação atual é desenvolver métodos capazes de dirigir os esforços das pessoas para objetivos e metas que sirvam ao negócio da empresa e aos interesses individuais das pessoas, na melhor forma possível de integrar objetivos organizacionais e objetivos individuais, sem conflitos e reforçando a colocação de que a avaliação do desempenho não é um fim em si mesma, mas um importante meio para melhorar e impulsionar o comportamento das pessoas. Então, gente, só para eu encerrar isso aqui com vocês e passar lá para os métodos contemporâneos e principalmente para o BSC e para atividade supervisionada, embora que o Chiavenato fale, isso é o texto do Chiavenato, né, que esses métodos aí já estão ultrapassados, que as empresas hoje modernas estão buscando métodos mais desafiadores e impulsionadores e tal, tem muita empresa que ainda utiliza esses métodos tradicionais, tá? Nem toda empresa hoje que a gente vê por aí, ela está preparada para chegar e ficar aplicando lá o BSC, o método 360 graus. Empresas pequenas, às vezes, eles até preferem começar com esse tipo de avaliação, né, de desempenho e tal. Agora, o principal, gente, que vocês têm que sempre que ter em mente, que eu gosto muito de falar, gente, a avaliação de desempenho, ela tem que ser uma metodologia motivadora. O que quer que esteja sendo avaliado, dependendo do tipo de cargo que seja, tipo de empresa que seja, né, independente do preparo das pessoas, da estrutura do RH, os gestores têm que tomar um cuidado tremendo para não transformar uma avaliação de desempenho num momento ruim e desmotivador para o funcionário, como eu já vi. Eu falo porque eu já vi. Final de ano lá, eu cheguei na empresa lá, uma época do ano em que todo mundo era para estar feliz na empresa lá, fim de ano, a pessoa tinha recebido a primeira parcela do 13º, daqui a pouco ia receber a segunda parcela do 13º, tinha gente lá que ia ter um 14º, todos esperando a festa de fim de ano da empresa, né? É um mês que o pessoal costuma estar mais feliz. Cheguei na empresa, todo mundo de cara amarrada lá na empresa. Todo mundo trabalhando num clima péssimo. Parece que tinha dado uma notícia lá de morte dentro da empresa, lá, soltado uma bomba dentro da empresa. Eu vi aquilo, fiquei preocupado, fui saber o que tinha acontecido. Fui conversar com algumas pessoas. A diretoria da empresa lá tinha tomado a decisão de fazer avaliação de desempenho. E aí a avaliação tinha sido uma tragédia.
O cara lá, ele era engenheiro, ele não era dessa área, nem de administração, nem de RH, não tinha tanto conhecimento. E aí, acho que ele viu em algum lugar aí sobre avaliação de desempenho, cismou dele fazer uma avaliação dos seus funcionários, e ele mesmo cismou de fazer. Arrumou ele bolou um método lá da cabeça dele, lá onde ele passou o segundo semestre avaliando o desempenho dos seus funcionários, e aí no final do ano ele chegou lá, chamou cada um lá para dar a avaliação que ele tinha feito. E aí ele chegou e assim foi pegando só os pontos negativos das pessoas, jogou todo mundo na lama, e o pior de tudo, numa avaliação de 0 a 10, a pessoa lá que foi mais bem avaliada lá foi 7. O resto foi 4, 5, 6. 4, 5, 6. Imagina, uma pessoa que passou o ano inteiro trabalhando, se dedicando, correndo atrás, ralando, tentando dar um bom resultado para a empresa, aí no final do ano recebe a nota 5. Né, gente? Avaliação de desempenho não é isso. Aí uma hora eu ouvi dele lá, por que ele tinha dado essas notas ruins? Não, porque você não pode dar uma nota muito boa para a pessoa, não, porque ela tem que estimular ela a melhorar. Falei, nossa, de onde a pessoa tirou isso, né? Sei lá, se ela foi da cabeça dela mesmo, ou viu isso em algum lugar, algum site. A gente às vezes tem que tomar cuidado com o que a gente vê em certos sites por aí afora, porque nem todo site é confiável. Você pode ir pegando o que está no site lá e aplicando. Acho que a gente tem que estudar, tem que pegar conhecimento mesmo técnico do negócio, até para você ver. Eu gosto muito de pesquisar coisas em sites. Pode ver que de vez em quando eu misturo alguma coisa que eu peguei de site aí, mas a gente tem um conhecimento prévio já leu essas teorias todas, a gente sabe quando o site está falando algo ali que venha a enriquecer o conceito, ou a gente sabe quando aquele site está falando alguma besteira, né? Vira e mexe, eu pego um site, eu vou ler lá, dou uma estudada em algum assunto que eu quero me aprimorar, eu começo a ler o site, eu já vejo e falei, pá, peraí, esse cara aqui não está falando exatamente o que deve ser o negócio, não. Vou passar para outro site aqui. E, às vezes, o leigo, pessoa que não tem conhecimento nenhum do assunto, vai lendo um site lá, não leu a teoria que está nos livros aí, de autores consagrados e tal, não entende do assunto, vê um negócio de um site lá, acha que aquilo ali é legal e vai lá e aplica. Tem que tomar muito cuidado. Né? Essas metodologias, elas são para impulsionar as pessoas, para motivar as pessoas, buscar motivação nas pessoas para elas buscarem mais conhecimento, buscarem se melhorar o seu desempenho na empresa. Né? Então, vamos lá, novas abordagens, então, entrando nesse próximo assunto. As limitações dos métodos tradicionais de avaliação de desempenho têm levado as organizações à busca de soluções criativas e inovadoras. Estão surgindo novos métodos de avaliação de desempenho que se caracterizam pela colocação totalmente nova do assunto, autoavaliação e autodireção das pessoas, maior participação do funcionário em seu próprio planejamento do desenvolvimento pessoal, foco no futuro e na melhoria do desempenho. A gente viu que tem alguns métodos ali que a gente viu, que ele já está olhando também para o futuro, né? Mas os métodos modernos que a gente vai ver hoje, eles estão alinhados com o planejamento, do desenvolvimento da pessoa, uma coisa importante também, gente, que eu gosto sempre de frisar, né? A gente vai ver o nosso próximo assunto, que é treinamento e desenvolvimento, que ele é complementar disso aqui, ó. Aqui a gente está... esses conceitos, eles têm que ser todos usados em conjunto, né? Nós estamos avaliando o desempenho, para quê? Para identificar os pontos de melhoria, o que a empresa precisa providenciar de melhoria para o seu funcionário na sua função, no desempenho da sua função. E outra coisa, nós vamos falar no próxima unidade do treinamento e do desenvolvimento dessa pessoa, que existe uma diferença aí. Quando a gente fala de treinamento, nós estamos falando de treinar a pessoa nas habilidades que ela precisa de ter para desenvolver a sua função. Por exemplo, a pessoa mexe lá com planilhas, com números, né? A área financeira, ela precisa ter muito conhecimento de Excel, do sistema que a empresa utiliza lá
a parte financeira do sistema. Então, se ela está precisando melhorar seus conhecimentos em Excel, a empresa providenciar um curso de Excel avançado para ela, um treinamento no sistema que a empresa adota lá, um sistema de informações gerenciais. Isso eu estou falando do treinamento. Agora, o desenvolvimento, gente, sabe, é uma coisa mais ampla. Desenvolver essa pessoa, não só no seu conhecimento técnico, como na sua parte pessoal, desenvolvimento da pessoa como profissional e como pessoa, em valores, preparar essa pessoa para a vida, para o futuro. Sabe, é uma coisa, um conceito muito mais amplo. E as empresas modernas hoje, elas têm um conceito novo também de educação corporativa. A gente entende, né, que a empresa ela tem que dar a continuação da educação da pessoa. Nós somos seres humanos, nós temos um objetivo aqui na Terra, que é nos desenvolver. Então, a empresa ela tem que estar ligada nisso aí também. Ela tem a obrigação de continuar o desenvolvimento daquela pessoa. A pessoa nasceu, ela teve lá sua escolinha, né, pré-primária, escola, ensino fundamental, ensino médio. A família deu uma primeira educação para aquela pessoa, né? Ela veio se desenvolvendo com base nos seus estudos na escola, com base na educação que ela teve familiar, e chega um ponto que aí a pessoa vai para o mercado de trabalho, vai para a empresa, vai para a faculdade. Então, tem a faculdade que está acabando de preparar aquela pessoa, e as empresas têm essa função de terminar de preparar aquela pessoa, desenvolver aquela pessoa. Olha que coisa bonita. Não sei se eu falei, isso foi aqui com a turma de vocês, mas essa semana eu estava conversando com a turma minha de gestão de RH, falando que eu já vi por aí, gente, e sabe, é uma coisa que eu acho ruim de ouvir, mas eu já ouvi. O diretor da empresa lá virar e falar, eu não tenho nada a ver com o meu funcionário depois que ele sai da minha empresa, aqui, ó, da porta para fora. Eu estou preocupado com ele aqui dentro da minha empresa. O que ele faz lá fora, eu não estou preocupado. E eu não tenho que me preocupar com a vida dele lá fora da empresa. É ele que tem que se virar com a vida pessoal dele. Então, sabe? Aí eu ouço isso de uma pessoa e fico até triste. Porque eu acho que eu tenho que me preocupar, sim, com os funcionários, os quais eu estou lá trabalhando com eles lá. Sabe? É uma continuação da educação. A empresa tem essa função, sim. Não é se meter na vida pessoal da pessoa. Não é se meter na vida pessoal dela. Mas é se preocupar. A pessoa, para ela ter um bom desempenho aqui na minha empresa, ela tem que estar em paz com a vida dela, ela tem que estar feliz. Se lá fora ela não tem uma vida, ela não consegue ter uma vida saudável, feliz, com a família dela, a pessoa não está bem no seu relacionamento, não está bem com o seu marido, com a sua esposa, ela não está com problema com seus filhos, ela tem problema com seus pais, ela tem problema com seus irmãos, ela tem problema com a sua família de um modo geral, com a sua vida pessoal que não está bem. A pessoa pode estar tendendo aí, gente, a entrar num processo de depressão. Então, a empresa tem a obrigação, sim, de ajudar essa pessoa. Porque para ela desempenhar um bom papel aqui dentro da empresa, aqui, ela tem que estar bem consigo mesmo. Então, como eu falei, não é dar pitaco na vida da pessoa, não é se intrometer na vida da pessoa, mas é ajudá-la com as suas dificuldades. Véio. Eu fico olhando assim por mim, não é que eu sou o melhor gerente da face. Não quero querendo dizer que eu sou bom, não é isso, mas eu, de tanto estudar, de tanto ver esses bons livros aí, esses bons autores, que nos trazem tanto conhecimento, eu li muita coisa na minha vida. Vivenciei muita coisa na minha vida. Tive bons gerentes na minha vida, eu tive bons diretores. Já vi também, da mesma forma que eu já vi gente ruim, né, diretores ruins, eu já vi diretores bons. E aí, vi consultores, trabalhei com consultores muito bons, então ouvi opiniões de pessoas muito boas também, né? Então, a gente vai acabando e pegando o que essas pessoas têm de bom e trazendo para a minha vida. O que eu vejo o cara falar lá, professores bons que eu tive, o cara falou determinadas coisas, como eu estou falando aqui com vocês, eu ouvi e falei, isso aí está certo. Esse cara está certo, essa forma dele de pensar está certa. Vou trazer isso para a minha vida. Li um livro lá, que um negócio, o cara falou uma coisa no livro interessantíssima,
né? Como o livro lá, O que os ricos sabem e não contam, um livro que eu sempre indico, eu gosto, esses livros do Chiavenato, e de outros autores aí, de autoajuda aí que eu gosto aí. Eu vejo que o cara fala um negócio sobre essa parte aí do ser humano, né, o lado humano da pessoa e tal. Eu falo, esse cara tá certo. A pessoa tem que ser tratada dessa forma, com respeito, com dignidade e tal. Eu tenho que ajudar essa pessoa, tem que haver uma troca. Então, eu vim trazendo coisas para a minha vida. E aí, no momento em que eu tenho uma equipe de trabalho, que eu sou responsável por cuidar daquela equipe lá naquela empresa, eu acho que eu tenho obrigação, sim, de ajudar aquela pessoa. Até porque, como eu falei, eu já tenho uma certa... Só de mercado de trabalho aqui no Rio de Janeiro, eu tenho 20 anos. Eu já estou indo para 50 anos de vida. Né? Essa semana eu fiz 49 anos de vida. Então, ó, já tive 2 separações de casamentos que deram errado, que eu sofri a beça, mas sofri demais, com separações, né? Filhos, tenho 3 filhos, as experiências que eu tive com filhos, experiências que eu tive com meus pais, né? Que também já perdi meus pais, as experiências que eu tive lá com a minha irmã, com o meu irmão que eu perdi, sabe? Com perdas que a vida me proporcionou, sabe? Tanta coisa que já bagunçou na minha cabeça, tratamentos psicológicos que eu já fiz ao longo da minha vida. Então, é uma experiência muito grande. Eu sei que eu tenho uma experiência, uma bagagem. Então, quando eu vejo um funcionário que eu contratei, uma pessoa jovem, tem pouca experiência de vida ainda, eu percebo que ela tá passando por algum problema. Eu percebo que ela está meio triste, meio para baixo. Gente, eu tenho obrigação de chegar e passar um pouco da minha experiência para essa pessoa. Igual eu falei, não é me intrometer na vida dela, na vida pessoal dela, mas procurar entender o que ela está passando, qual a dificuldade que ela está tendo, os desafios que ela está passando, porque, de repente, eu posso contar para ela as experiências que eu já tive na vida, que não foram poucas, como eu superei essas dificuldades, esses desafios, e fazer com que ela também encontre o seu caminho e consiga superar os seus desafios. Então, eu acho que a empresa tem essa obrigação, sim. A gente está no momento ali nós estamos caminhando junto. A qualquer momento, eu também posso ter novos problemas. Eu não estou livre de... Não é porque eu já passei por todos os problemas na vida que eu não vou passar, porque já esgotaram-se os problemas para mim. Não, eu ainda vou perder mais pessoas, eu ainda vou ter outros relacionamentos que eu vou entrar e vou me dar mal e vou sofrer de novo. Vai continuar acontecendo coisas boas e coisas ruins na minha vida. E eu também vou ter os meus momentos difíceis. Então, a gente está ali para se ajudar um ao outro. Ao mesmo tempo que eu passo a minha experiência, eu posso também ter o conforto em algum dos meus funcionários em algum momento ali. É uma troca muito saudável. E a gente está caminhando junto. E juntos, nós vamos conseguir ter trazer muito mais retorno para a empresa do que se eu pensar sozinho, só em mim, e se eu tiver essa mentalidade, igual esse diretor me falou, que não está nem um pouco preocupado com a vida pessoal do funcionário. A gente... Aí depois, como é que ele quer que o cara tenha um bom desempenho? Se a própria empresa não se preocupa com a vida pessoal do funcionário, com a felicidade do funcionário. Né? Então, por isso, gente, é que a gente precisa realmente entender todo esse processo, como é que ele funciona, essas abordagens tradicionais, as novas abordagens, para estabelecer o que é mais apropriado aqui para a nossa empresa. Qual a metodologia melhor? Como é que a gente vai trabalhar realmente a cabecinha do funcionário? Né? E para isso, pessoal, eu sei que vocês estão ansiosos aí pela APS, mas deixa eu mostrar para você aqui, rapidinho. Deixa eu ver se eu tenho aqui fácil, avaliação de desempenho e feedback. Daqui a pouco eu mando lá no grupo isso aqui para vocês, São 4 slides. Rapidinho, eu ainda não mandei ainda, não. Mas daqui a pouco eu mando lá para você, Porque todos esses processos que a gente está vendo, só porque eu entrei nesse assunto agora, porque a gente concluiu uma parte, né? E vai entrar agora nessas novas abordagens e já vamos falar já da APS. Então, rapidinho, só para concluir esse raciocínio que eu desenvolvi aqui com você
sobre como deve ser realmente feita uma avaliação de desempenho, treinamento, desenvolvimento. Né? Nós estamos falando de avaliação, treinamento e desenvolvimento, que nós vamos ver na próxima unidade, que é muito bacana a próxima unidade. Então, isso tem que haver um feedback. E esse feedback, ele tem que ser de uma forma correta. Olha lá, ó. Daqui a pouco eu mando esse material lá para vocês, ó. Feedback positivo. O objetivo é reforçar um bom comportamento e estimular a sua repetição. Feedback corretivo, tem como meta modificar uma conduta por meio de um discurso claro e justo, que ressalte as falhas sem ofender a pessoa. Pode ser, né? Deve ser aplicado também. Se você vai dar feedback para a pessoa, ela está precisando de corrigir alguma coisa que ela está fazendo errado, algum procedimento que ela poderia melhorar, então a empresa tem todo o direito, tem até o dever de chegar e corrigir a pessoa. Agora, lá, com um discurso claro e justo, que ressalte as falhas sem ofender a pessoa. Eu já vi por aí afora, gente, eu falo que eu já vi empresas que lá os gerentes, diretores aproveitam um momento desse aqui para chegar e esculhambar com a pessoa, e mostrar para a pessoa todos os erros, as falhas dela, e humilha a pessoa ainda. Ó, que é esse feedback ofensivo, se caracteriza por uma falha desencorajadora, e realça os pontos negativos e não propicia mudanças. Isso não melhora nada. Né? Você não vai melhorar um funcionário com um tipo de feedback desse. Né? Então, o feedback ele tem que ser feito da forma correta, apontar os pontos de melhoria, mas de uma forma motivadora, sem ofender, sem humilhar a pessoa. Olha aqui o que ele fala nesse... Isso é um trechozinho de um infográfico que eu peguei, que eu uso muito. Aspectos positivos do feedback. Ó. Como que o feedback deve ser realmente? Ó? Objetiva o aprimoramento dos funcionários. Você faz uma avaliação e dá um feedback, objetivando o aprimoramento daquela pessoa. Motiva o colaborador. Ó, tá vendo? O objetivo dele é motivar a pessoa. Estimula a busca de melhorias. Nós estamos avaliando exatamente para buscar a melhoria daquelas pessoas ali. E não desestimular ela e não julgar ela no buraco. Né? E humilhar a pessoa. Cria confiança e encoraja o aprendizado. Né? É um momento ali, você dá o feedback para a pessoa, sentar com o colaborador ali, é um momento de criar confiança. Você demonstrar para aquela pessoa que você está passando para ela os pontos de melhoria, dando um retorno para ela, para mostrar para ela onde ela precisa melhorar, como a empresa vai ajudá-la a melhorar naqueles pontos que ela precisa melhoria, encorajar a pessoa a buscar o aprendizado, a ela buscar aprender realmente a fazer a tarefa dela da forma correta, e tem que gerar confiança. Então, olha lá, aumenta a autoconfiança de quem está recebendo o feedback. Olha para você ver, né? Como que empresas por aí afora dão um feedback completamente errado para as pessoas. E olha lá, o que não funciona no feedback? Deixar de esclarecer os problemas. Ó, eu já vi, a empresa chama o funcionário para dar um feedback, e aí fala podre da pessoa tudo, né? Dá uma nota 4, 5 para ela, e tal, como aquele exemplo que eu dei aqui, e, na verdade, no final das contas, não esclareceu o que realmente era o problema da pessoa, o que ela precisa melhorar. Não mostrou para ela os pontos de melhoria que a pessoa precisa ter. Ó, o que não funciona? Somente reclamar. Gente, eu já vi empresas aí que aí o cara chama o funcionário para dar um feedback, para mostrar a avaliação, aí é só reclamação, só esculhambação. Não, a avaliação ela é feita para mostrar os pontos negativos, o que a pessoa precisa melhorar, mas também tem que se ressaltar. Aliás, eu acho que até que todo feedback ele deve começar com um elogio. Você deve preparar o campo. Se eu já tinha falado um dia aqui com vocês, né? Eu aprendi isso, sempre adotei, de muitos anos para cá, sempre adotei essa metodologia. Se um funcionário precisa de alguma correção, eu preciso conversar com ele para mostrar para ele aonde ele precisa ser corrigido, eu chamo ele para uma conversa, sento,
E começo a conversa ressaltando o que ele tem de bom. Né? Eu sempre começo falando, ó, em primeiro lugar, sabe, eu queria muito te agradecer por tudo que você tem feito, pela toda a colaboração que você tem dado à empresa, né? Você é uma pessoa que a gente te contratou aqui acreditando realmente no seu potencial. Você, quando foi contratado, demonstrou ser a pessoa que realmente a nossa empresa precisa. Vem demonstrando isso. Nós estamos confiantes em você. Nós temos aqui dentro da empresa, né, um planejamento para você no futuro. Queremos contar com você. Você é bom nisso. Você é bom naquilo. Você tem toda uma parte aí muito positiva de você para contribuir para a empresa. Então, a empresa quer apostar em você, sim. Porém, aí, olha, né, tem certos aspectos aqui que a gente precisa conversar. Eu preciso que você enxergue onde você precisa realmente buscar melhoria, tal. Aí eu vou devagarzinho apontando. E tudo com respeito. Acima de tudo, com respeito. Então, olha para você ver como é que é completamente diferente. Cheguei, mostrei para a pessoa que ela é uma boa profissional, que a empresa está apostando nela. Quando ela foi contratada por isso, por aquilo, os pontos todos positivos que ela tem, que a empresa tem um planejamento de crescimento para ela dentro da empresa e tal. Eu elevei a bola da pessoa, né? E depois eu venho, com respeito, mostrando para ela aonde eu preciso que ela melhora. Sabe? E isso, então, é muito positivo, porque é péssimo você chamar a pessoa simplesmente e botar os podres dela em cima da mesa. A pessoa sai dali toda arrasada de dentro da reunião, aí sai da sala arrasada. Isso não contribuiu em nada. Ó, desmotivar os colaboradores diante das suas falhas, mostrar só as falhas. Ignorar os pontos fortes, que eu acabei de falar. Ressaltar só as fraquezas. E culpar o colaborador, né? Uma coisa também que eu acho válida, que sempre eu uso, quando eu estou nesse momento, eu falo, aí depois que eu ressaltei os pontos fortes, eu elogiei a pessoa, que eu estou mostrando para ela aonde nós queremos chegar com ela e tal, eu venho mostrando os pontos fortes e até, de repente, eu até me culpo, sabe, fulano, até inclusive eu queria ver assim, ó, você não tem batido suas metas. Então, de repente, o que aconteceu? Foi alguma falha minha? Eu aqui não te dei o treinamento adequado? Faltou algum ponto da empresa? Foi nós que deixamos a desejar no seu treinamento aqui na empresa? O que nós podemos melhorar para você aqui, para que você consiga realmente bater suas metas? O que eu posso te ajudar? Sabe, mostra, de repente, a culpa até é minha, pode ser, ué. Se o meu funcionário, eu que treinei... Gente, uma coisa interessante, né? Quando o meu funcionário fez algo, não bateu as metas, fez algo de errado, o trabalho dele não está a contento, primeira coisa, eu me culpo por aquilo. Para mim, na minha cabeça, gente, foi eu que errei. Não foi eu que contratei? Eu não participei do processo seletivo, e eu não ajudei o RH lá a selecionar o colaborador, eu não peguei ele para treinar, todo o treinamento do funcionário foi eu que dei. Pelo menos quando é, né? No meu caso lá, estou falando da minha equipe. Eu pego a minha equipe lá do zero, desde o primeiro dia que foi contratado, eu é que dou todo o treinamento. Se em algum momento a pessoa não está dando resultado, a primeira coisa que eu faço é uma autoavaliação minha. Será que foi eu que não estou dando o treinamento adequado para a pessoa? O que está faltando da minha parte? Aí não, tem empresário por aí afora que o cara só quer saber de culpar a pessoa, né? Então, isso é péssimo. E aí, o feedback 360 graus que a gente vai ver na próxima aula, tá? Eu ia entrar nele hoje, daqui a pouco. Eu vou mandar esse material para vocês aqui, que é um complemento. Eu ia entrar no feedback 360 daqui a pouco, mas hoje, pessoal, ó, eu vou pedir permissão a vocês, espero que vocês compreendam, que é para a gente ter, nesse resto da aula aí, a gente, ó, eu vou deixar para a semana que vem da avaliação do desempenho e tal, para eu começar a passar com vocês esse Balanced Scorecard, são os últimos slides aqui, ó, são quantos slides, ó? 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. São, na verdade, sobre BSC, são 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6 slides. É rápido. Então, eu vou pedir permissão a vocês o seguinte, ó. Vou dar um pequeno intervalo, é rápido, só para eu pegar mais uma água. 10 horas em ponto, tá? São 7 minutos, então. São 9h53 agora, no meu relógio. Intervalozinho de 7 minutos, eu vou pegar uma aguinha ali, tomar um cafezinho rápido, que eu não tomei café agora. Vou tentar voltar às 10 em ponto aqui para a gente pegar. Eu vou pegar esses slides aqui do BSC, explicar o Balanced Scorecard, e vou mostrar para vocês a atividade supervisionada, o que você precisa fazer na sua atividade supervisionada. Que ela é sobre o BSC, que eu já postei ela lá, a APS lá no Classroom, e eu vou mandar ela no intervalo agora, eu vou mandar ela no grupo aí do WhatsApp para você. Tá, pessoal? Então, um pequenino intervalo, rapidinho, estou voltando aí. Espero que vocês possam aguentar a mão aí para a gente poder falar da atividade supervisionada. Já estou voltando. Gente, deixa eu falar uma coisa, antes da sequência aqui. Quem entrou depois aí, que eu estou vendo, né, igual a Clarice, mais cedo também a Cristiane também tinha pedido para colocá-la no grupo. Pelo jeito, é um pessoal que pode não ter assistido as primeiras aulas e está chegando agora, está um pouco perdido e tal. Eu vou fazer o seguinte, hoje, eu vou mandar todo o material que eu já mandei até agora, mandar para vocês lá no grupo, lá, porque, né, a pessoa pode ter chegado depois e está sem, sei lá, não teve acesso ainda ao material que a gente está vendo, está um pouco perdido. Eu vou tentar dar uma explicadazinha lá, o que a gente viu. Tá? Mas a gente está caminhando para o final da unidade 1, só para você entender. Fiz uma apresentação da disciplina, todas as nossas aulas foram gravadas, tá? Lá no YouTube, eu tenho um canal no YouTube chamado Eduardo Capote, é o meu canal, e eu criei uma playlist. Tem uma playlist aqui com os vídeos da nossa turma. Só você procurar no meu canal, mas eu vou mandar lá no grupo, tá? Ó, desenvolvimento e comportamento humano, ó. Tá lá os 3 vídeos, as 3 aulas que nós tivemos até agora. A primeira aula do dia 21/8, segunda aula do dia 28/8 e a aula da semana passada, 4/9, estão lá na playlist, tá? E amanhã eu posto essa aula de hoje lá para vocês. Mando lá no grupo. E eu também já alimentei também o mural lá do... Eu acho que já estão os vídeos aqui. Deixa eu ver, ó. Primeira aula, está lá no mural. Deixa eu ver aqui os vídeos do Valdez que eu tinha mandado. É bom que vocês vejam também. A segunda aula está lá no mural. Os vídeos do Mário Sérgio Cortella que eu tinha mandado para vocês, que é bom vocês verem também. E a última aula. Tá? Então o nosso Classroom está bem atualizadinho. Bem atualizadinho também. Então o aluno tem várias opções. Eu tenho o grupo do WhatsApp, eu vou mandar tudo lá de novo. Tem o nosso mural do Classroom. Tem o meu canal no YouTube lá, com o nome da nossa disciplina. Tá? Então quem chegou depois aí, é fácil da pessoa... Aproveita o final de semana aí e assiste os vídeos das aulas passadas. Pessoal, então vamos partir. Vamos partir, então. Deixa eu deixar aberto isso aqui, para depois eu lembrar de mandar para vocês. Feedback. Vamos partir, então, para o BSC e nossa atividade supervisionada, para encerrar a aula. Ó. O que vem a ser o BSC? Deixa eu dar uma lidazinha, né, na teoria aí, que aí eu vou parando no meio do caminho, vou explicando, vou dando exemplos, vou esclarecendo para você o que vem realmente a ser o tal do BSC, Balanced Scorecard. Vamos lá, o mundo dos negócios exige a excelência das empresas de forma mais intensa dia após dia. A grande concorrência, a corrida em busca da satisfação do cliente, a necessidade de aprimorar os processos da organização em um mundo cada vez mais globalizado,
fazem com que a utilização de metodologias e ferramentas de auxílio ao planejamento estratégico sejam essenciais para o sucesso. O Balanced Scorecard, abreviadamente conhecido como BSC, é uma metodologia de medição de gestão de desempenho, utilizada desde 1992. É um conceito relativamente novo, né? 92 que isso foi criado. Seu conceito é amplamente utilizado até hoje por empresas e organizações que desejam aumentar seu desempenho de forma estratégica, estando presente em grandes empresas dentro e fora do Brasil. Então, é só um texto introdutório falando, né, da utilização do BSC. Como surgiu o BSC? O BSC foi criado pelos professores Kaplan e Norton da Harvard. Então, foi criado dentro da Harvard, talvez a maior instituição do planeta Terra, né? Uma das principais faculdades do planeta Terra. Seu início foi em 1992, quando eles lançaram o primeiro artigo sobre o conceito. Este artigo tratava-se da ferramenta como uma forma de medição de resultados e definição de objetivos. Sua grande diferença, no entanto, se deu pela utilização de diversos tipos de indicadores. Essa visão ampla e inovadora surgiu como resposta às limitações dos sistemas tradicionais de avaliação de desempenho. Os autores começaram uma revolução inesperada. Eles tinham como objetivo mostrar as desvantagens do uso de apenas medidas financeiras para avaliação. Dessa forma, eles mostraram como a satisfação dos clientes e a qualidade também são fatores essenciais para o sucesso. Até então, também as empresas usavam indicadores para medir, gente, só o desempenho financeiro da empresa, né? Essas avaliações de desempenho financeiro das empresas já existem há alguns anos, muitos anos, as empresas usavam. Eu estudei isso na administração de empresas, eu estudei indicadores financeiros, e depois, em pós-graduações, eu estudei isso de forma bem mais aprofundada e fiz 2 TCCs meus, meu TCC de faculdade e o TCC de um dos meus MBAs foi em cima de análise de indicadores financeiros, tá? Só que aí esses autores aqui que criaram o BSC, eles falaram, a empresa não pode avaliar só indicadores financeiros. Tem outros indicadores também que a gente precisa criar para avaliar o desempenho global da empresa. E o que importa não é só a parte financeira da empresa, não. Os indicadores financeiros têm que estar positivos, né, apresentando números satisfatórios, mas o meu cliente precisa estar feliz também. A qualidade dos meus produtos, dos meus serviços tem que estar contento, então tem que criar indicadores para tudo, não só financeiramente. Então, o que é o BSC, professor? Vamos ver. A sigla BSC é traduzida como Indicadores Balanceados de Desempenho. Por isso é o nome Balanced Scorecard, Indicadores Balanceados de Desempenho. É um conjunto de objetivos que proporciona a todos os colaboradores uma visão rápida e abrangente da estratégia da empresa. Conceitualmente, o BSC parte do princípio de que uma empresa deve considerar outras perspectivas tão importantes quanto as contábeis para avaliar o desempenho de forma eficaz. Portanto, o BSC é um método de avaliação e de performance organizacional. Ele é uma ferramenta facilitadora, como um painel de controle que ajuda a equipe a se desenvolver para alcançar objetivos comuns. Professor, eu não estou entendendo muito bem. Calma, vou mostrar já para você. Vou abrir o exercício da APS para você já. Vou ler ele todo, vou explicar tintim por tintim. Hoje você vai sair daqui entendendo realmente o que é o BSC, como é que deve ser feito o trabalho. Mas antes disso, quais os benefícios do BSC? Permite uma visão, uma melhor visualização do futuro. Quando você cria... Gente, a avaliação para você avaliar uma coisa corretamente, precisamente, sem ser subjetivo, você precisa ter indicadores. Você tem números, avaliar números.
como a gente viu, né, nas críticas daquelas métodos de avaliação tradicionais que a gente viu até então, que a gente tinha visto, fica uma coisa um pouco subjetiva, né? Você está avaliando ali o desempenho do funcionário, se ele foi bom, regular, ruim, péssimo. Qual critério você adotou para realmente dar uma avaliação ótima ou boa para ele? Você não tem um número ali, né? Quando você cria indicadores para avaliar o desempenho de alguma coisa, então, o indicador vai te dar um número lá, fica uma coisa muito menos subjetiva, né? Como eu falei para vocês um dia aí, quando eu estou avaliando a minha equipe, por exemplo, a minha equipe, que é uma equipe de vendas, eu procuro desenvolver indicadores para tudo. Indicador que eu posso realmente medir e provar para ele. Ó, quantas propostas o cara emitiu do longo do período. Ele tinha uma meta de propostas emitidas. Ele tinha uma meta de ligações para cliente. Ele tinha uma meta de reuniões para cliente. Todas as reuniões que o meu funcionário vai fazendo com o cliente lá, isso vai ser tudo planilhado, tudo anotado. No final de um período eu posso falar, ó, seu desempenho não foi bom. Por quê? Você não tinha que fazer 120 reuniões ao longo do ano? Você fez apenas 60, metade. Né? Então, aí eu tenho que comprovar para ele, não é uma coisa subjetiva. Ele mesmo está ciente de que ele não está batendo suas metas lá, e eu tenho um número, né? Então, quando você dá números, cria indicadores, a análise, a medição fica mais precisa. E você, quando tem como se diz? Um histórico das avaliações do desempenho, né? Você tem como projetar isso para o futuro, né? Como fazer uma projeção de resultado futuro. Permite melhoria de resultados, coloca em prática planos de ação, melhoria contínua da qualidade e do desempenho, que eu estou todo, né, semestre, aí a empresa que vai definir quando é que ela vai medir isso, se é trimestralmente, semestralmente, anualmente, ou até mesmo mensalmente, vai acompanhar isso, mas você vai permitir você ter uma melhoria contínua e chamar a pessoa para uma conversa e tomar ações corretivas ao longo do ano, né? Monitoramento, medição e direcionamento de ações, aí você está acompanhando os indicadores daquela pessoa que está sendo avaliada, da empresa como um todo e tal, permite você tomar ações corretivas. Favorece a comunicação e o feedback entre a equipe, promove ajustes e correções nos planos de ação, como eu já falei, alinhamento de indicadores chaves com os objetivos estratégicos da organização e estimula uma cultura de aprendizado, né? Eu também vou estar estimulando o meu funcionário a estar sempre buscando melhorias nos seus processos para que aqueles indicadores dele no futuro melhorem e ele consiga atingir as metas estabelecidas pela empresa. Então, olha lá. Kaplan e Norton, que foram os caras que criaram, dividiram em 4 as estratégias de perspectivas de negócio. Então, não é só mais indicadores financeiros. Ó. A perspectiva financeira, né, de satisfação dos clientes leva a melhores resultados financeiros, mas você vai medir as perspectivas dos clientes, né? Como é que está a satisfação dos clientes, melhores processos de trabalho conduzem a clientes mais satisfeitos, como é que estão os indicadores relativos aos processos internos da empresa, como é que estão os processos, os treinamentos dos funcionários, se os funcionários estão motivados ou desmotivados, se os processos deles estão ocorrendo de forma satisfatória. E você cria indicadores também de aprendizagem e crescimento. Conhecimentos e habilidades dos empregados são fundamentais para inovações e melhorias. Então, se eu quero que a minha empresa seja inovadora, eu preciso de funcionários inovadores, com conhecimento. Como é que está? Eu não falei aqui do treinamento e desenvolvimento, né? Uma coisa está tudo linkada à outra. Eu estou treinando o meu funcionário, eu estou desenvolvendo o meu funcionário, eu estou cuidando da felicidade, do bem-estar, da motivação do meu funcionário, que é exatamente para ele poder assimilar o conhecimento, para aprender novas práticas, novos procedimentos para fazer a tarefa dele, para que isso venha a trazer um desempenho
mais satisfatório para a empresa como um todo. E a gente vai ver o exemplo já já. Quando eu passar o trabalho para vocês, vocês vão ver como que são criados esses indicadores, como é que isso aqui é criado. Vocês vão criar isso para mim no trabalho. E você pode, gente, criar indicadores para a empresa como um todo e indicadores individuais. Então, na minha empresa, nós temos os indicadores da empresa como um todo, mas eu tenho os indicadores do meu setor e os indicadores individuais dos meus funcionários. Né? Uma coisa tem que estar linkada à outra. Olha lá, o Balanced Scorecard organizacional são medidas que permitem a interligação entre componentes estratégicos da organização que dizem respeito à missão, visão, valores, estratégias corporativas, objetivos estratégicos, metas, indicadores a eles vinculados. E as iniciativas de melhoria da organização sob perspectivas distintas, financeiras, do cliente, processos internos e do conhecimento. E o Balance Scorecard pessoal, BSC pessoal, medidas que permitem o alinhamento entre as necessidades organizacionais e pessoais, propiciando o aperfeiçoamento de competências individuais essenciais ao desempenho organizacional. Então, uma coisa está linkada à outra. Se a empresa tem como um indicador lá, por exemplo, lá no exemplo da minha empresa, se a minha empresa quer que no final do ano ela tenha fechado, um exemplo, 60 novos contratos, quantos vendedores eu tenho? Qual o tamanho da minha equipe de vendas? Então, se a empresa precisa, no exemplo, né, 60 contratos no todo, no final do ano, eu tenho um número lá de funcionários da minha equipe, eu posso estabelecer uma meta para cada um vai ter que fechar tantos contratos. Se cada um fechar tantos contratos e bater sua meta, né, por exemplo, se eu tenho 4 pessoas, 15 contratos para cada. Se cada um fechar os seus 15 contratos, 4 vezes 15, 60, o objetivo global da empresa foi batido. Né? Então, quando eu vou destrinchando esses objetivos, gente, no final do ano, fica mais fácil da empresa avaliar o resultado. A empresa precisava de 60 contratos. Não deu 60, deu só 50. Então vamos ver. Quanto que cada um fechou? Quem não bateu sua meta? Por quê? Então, o que a empresa precisa fazer para o próximo ano? Quais as ações corretivas nós vamos tomar? Quem falhou? Foi uma falha individual de uma pessoa ou duas? Foi da equipe toda? Ninguém bateu sua meta? Então, o problema é quem? O gerente não treinou o pessoal? Então, quando você tem indicadores para avaliar, tanto de modo global quanto de modo individual, fica fácil no final de você fazer uma análise, né? Por que o resultado não foi obtido. Então, pessoal, olha só. Esses 2 slides aqui são só os encerramentos da matéria. Deixa eu passar lá para o exercício. Deixa eu abrir o exercício aqui para você ver. Deixa eu abrir o exercício aqui para você ver. Já eu vou mandar ele lá no grupo do WhatsApp. Ele já está no Classroom, tá? Vou abrir, vou ler ele todo para você, explicar ele todo para você aqui. E eu deixei ainda, gente, como eu amo muito vocês, eu deixei um link que é para ajudar vocês, um link ali que vai te auxiliar em tudo, de um site que vai te auxiliar em todas as informações que você precisa para você desenvolver a sua atividade supervisionada. E como o próprio nome já diz, gente, é uma atividade supervisionada. Eu vou estar supervisionando vocês. A entrega do trabalho é para ser feita só no dia 2, no dia da nossa prova. Teoricamente, seria a nossa prova, se a prova fosse na sala de aula, né? Então, hoje são 11, você tem aí, 3 semanas. 3 semanas para você fazer o trabalho, tá? Eu vou ir lendo aqui, pessoal, que aí, à medida que eu for lendo, eu vou explicando melhor. No final, eu fico aqui aberto para tirar qualquer dúvida que tenha ficado sobre o trabalho. E nas próximas aulas também, como eu falei, é uma atividade supervisionada. Nas próximas aulas, se vocês quiserem, a gente pode parar um tempinho da aula para esclarecimento das dúvidas, que à medida que você vai fazendo o trabalho, podem ir surgindo dúvidas.
Tá? Eu posso ajudar vocês pelo WhatsApp também, eu não me incomodo, tá? Então, vou dar uma lida aqui no material todo, depois a gente abre para perguntas aí, para dúvidas. Em primeiro lugar, regulamento e critérios de avaliação da APS. Vou avaliar clareza e coerência na apresentação da escrita e atendimento à norma culta. O que é isso, gente? Deixa eu esclarecer uma coisa para vocês. Eu não sou muito chato, sabe, ficar com picuinha. Se o aluno ali faltou uma norminha qualquer da BNT, eu não vou exigir, né? Isso aqui não é um TCC, tá? Agora, quando eu peço ali atendimento à norma culta, não quer dizer que eu quero todas as regras da BNT atendidas, não. Mas também, gente, eu peço, por gentileza, que vocês procurem dar uma formatada bacana no trabalho também, né? É chato, eu abro o trabalho do aluno, o trabalho todo esculhambado também, tudo fora, completamente fora das normas, com fontes de tamanho diferente. Às vezes o aluno copia um troço lá do Google para o trabalho e não tem nenhum cuidado de mudar a fonte para, no final, colocar tudo com a mesma fonte, com o mesmo tamanho de fonte, uns textos com a fonte 12, outros textos com a fonte 16, umas letras grandonas. Sabe, isso aí é chato pegar um trabalho para corrigir, que eu tenho um trabalho de corrigir, trabalho por trabalho, prova por prova, corrigir os mínimos detalhes, e dou um feedback do que você errou. Agora, é chato quando eu pego uma prova toda desformatada. Então, só peço para você tomar um cuidadozinho, tentar dar uma formatadinha bacana na prova. Vou ver correlação, teoria e prática. O que a gente está vendo aqui? Tem um site ali que vai te dar um monte de explicações, que é um trabalho de pesquisa também, né? Eu expliquei rapidamente aqui a matéria. Estou te dando um site ali que esclarece tudo sobre BSC, que vai te auxiliar na condução do trabalho. E eu vou ficar aqui depois à disposição nas próximas aulas também para te auxiliar, tá? Aplicação do conteúdo, vício e domínio do conteúdo. A atividade poderá ser feita de até 5 pessoas. Quando eu digo em grupos de até 5 pessoas, pode ser feito sozinho? Pode. Pode ser feito em dupla? Pode. Pode ser feito em 3 pessoas? Pode. 4 ou 5, tá? Se algum grupo aí precisar, professor, posso colocar mais um no grupo? Tem uma amiga nossa aqui, senão ela vai ficar sozinha? Pode, pessoal, não tem problema não. Colocar mais uma pessoa no grupo aí, só me avisa e tal, para estar ciente aqui que o grupo vai ter 5, 6 pessoas. Não vou me incomodar, não. O importante é vocês fazerem um trabalho bem feito e entenderem a aplicação do conteúdo do BSC. A atividade deverá ser enviada pelo Classroom até o dia 2/10. Então, lá dentro do Classroom, a atividade está aqui, tá vendo? 0 entregues. Aqui dentro você tem um campo aí, que você me envia o trabalho por aqui. À medida que não precisa todos os participantes do grupo me mandar, não. Um participante me manda o trabalho com os nomes aqui, Coloca aqui os nomes, João, Pedro, Maria, Cláudia, né? Renato, estou dando exemplo, né? Coloca os nomes aqui, e aí um integrante só me mandando já é o suficiente. Não precisa todo mundo me mandar o trabalho, não. Deixa eu aumentar a letra aqui, né, gente? Tá pequenininho. Então, até 5 alunos. Me entregar até o dia 2/10, às 22 horas, valerá 2 pontos para compor a nota da nossa A1. Tá? Então, até aqui agora, só os esclarecimentos das normas da elaboração do trabalho, da entrega do trabalho. Tá? Ou se você tiver alguma dúvida, me fala. Qual que é o trabalho, então? Vamos para a atividade. Aqui, primeiro, é uma empresa real aí, né? Vocês vão estar resolvendo, então, um caso, tá? Então, tem um breve histórico da empresa, para que você também conheça um pouco da empresa. Olha lá, Fundada em 1941, a trajetória da Sotrec iniciou quando a Sotrec e a Caterpillar firmaram um contrato com o nome de Sociedade de Tratores e Equipamentos
Limitada. No mesmo ano, a empresa virou Sotrec. A sede definitiva foi inaugurada em 1949, na Avenida Brasil, principal eixo de saída e chegada do Rio de Janeiro. A empresa foi criada aqui no Brasil, a sede dela aqui, em 1949, na Avenida Brasil. Em 1946, na esteira de ampliação de suas atividades, fundou a filial, acho que está invertida essas datas aqui, mas isso aqui não tem problema não. Fundou a filial de Belo Horizonte. Ah, não, está aí. 49 foi aqui no Rio, mas em 46 ela fundou em Belo Horizonte. Os negócios continuaram a crescer e a Sotrec instalou uma nova unidade em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, depois Brasília, no Núcleo Bandeirantes, e um ano depois surgiu a representação da Sotrec em Vitória. No final da década de 70, a empresa incorporou à sua área de atuação os estados do Pará e Amapá. Em 2001, passou a revender produtos, serviços e sistemas CAT, uma marca registrada deles, em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Amazonas, Acre e Roraima. No ano 2012, a Sotrec passou a responder também pelo atendimento CAT à região Nordeste, incorporando os estados Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, somando ao todo mais de 60 filiais prontas, tá vendo? Brasil todo, né? Mais de 60 filiais prontas para oferecer aos clientes de todos os segmentos as melhores soluções em infraestrutura para o desenvolvimento sustentável. Hoje, então, eles fornecem essas grandes máquinas aí para construção civil, tudo é fornecido por esse tipo de empresa, né? Hoje a Sotrec está presente nas regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste do Brasil, atuando nos mercados de construção, mineração, energia e petróleo marítimo, oferecendo soluções tecnológicas especializadas para o crescimento do seu negócio. Então, até aqui, então, não tem nada para explicar para você entender, só o histórico da empresa. Tá? Agora que vem a atividade. Ó. Agora que vem a atividade. A empresa vem estudando a possibilidade de adotar em sua estratégia a aplicação do BSC, Balance, está errado aqui, Scorecard, com o intuito de proporcionar a todos os colaboradores uma visão rápida e abrangente da estratégia da empresa, além de trazer outros benefícios como a melhoria contínua da qualidade do desempenho e monitoramento, medição e direcionamento de ações futuras da empresa. Vocês, agora que vem, ó, vocês, o grupo, né, fazem parte do RH da empresa, mais especificamente voltados para ações de avaliação de desempenho, e foram desafiados a estabelecer os objetivos e os indicadores de performance organizacional para compor o BSC. Então, vocês vão criar indicadores para a empresa como um todo. Não tem indicadores individuais ainda não. Assim, vocês precisarão identificar 2 objetivos para cada perspectiva do BSC e 2 indicadores de desempenho para cada objetivo e preencher a planilha a seguir. Professor do céu, não estou entendendo nada. Calma, calma que eu vou mostrar a planilha que vocês vão ter. Vocês vão ter, na verdade, que preencher essa planilha. O trabalho de vocês é preencher essa planilha. Então, ó, você tem objetivos e indicadores para criar sobre a perspectiva financeira. Eu vou explicar melhor. Objetivos e indicadores voltados para a perspectiva do cliente. Objetivos e indicadores sob a perspectiva dos processos internos e objetivos e indicadores voltados para a perspectiva do aprendizado e crescimento. Então, gente, é criar objetivo e um indicador, 2 indicadores para cada objetivo. Então, por exemplo, se o objetivo, por exemplo, aqui, financeiro, se a empresa traçou que, como um dos objetivos financeiros dela é aumentar, por exemplo, aumentar as vendas,
Quais são os indicadores aqui? Quais são os 2 tipos de indicadores que você precisa? Então, por exemplo, você pode colocar aqui, então, assim, ó, aumentar a receita em 15% no próximo ano. E aí você está criando um indicador, um número. Indicadores, gente, ele tem que ter números. E aqui, ó, aumentar a carteira de clientes em 20%. Então, olha só, aqui eu criei, rapidamente, resumidamente, eu criei, ó, um objetivo e 2 indicadores para esse objetivo. Se a empresa, um objetivo dela não aumentar as vendas, aqui podem ter analisado os planejamentos estratégicos passados da empresa, e a empresa observou que ela, nos últimos anos, ela vem mantendo um nível de receitas, de vendas. Não está aumentando, não tá? Então, a empresa não está crescendo. Então, como um objetivo financeiro aqui, ela criou um objetivo de aumentar as vendas. E aí você cria 2 indicadores. Primeiro, aumentar a receita em 15% no próximo ano. E outro, aumentar a carteira de clientes em 20% no próximo ano. Para você entender isso melhor, gente, talvez ainda não esteja claro, eu sei disso, tá? Porque o que a gente vê assim pela primeira vez fica um pouco confuso, mas para você entender, olha só, no final, aqui, ó, no final do trabalho, tem aqui, ó, fontes para consulta. Então, tem um site que é da própria Sotrec, que é mais um site institucional para, caso você queira conhecer a empresa melhor, até ver se, de repente, tem jeito de você cadastrar seu currículo lá na empresa, que você viu que é uma empresa muito bacana, que está hoje no Brasil inteiro, todos os estados do Brasil. Mas tem um primeiro site aqui, pessoal, ó, que é um site que te ensina a você desenvolver esse trabalho. Vou entrar no site aqui para você ver, ó. Então, olha aqui, professor bondoso, benevolente, ó. Eu dou o trabalho para você, mas eu te mostro, te indico um site, ó, onde você vai ter todas as informações para você fazer uma pesquisa mais aprofundada, para você terminar de entender qual que é o objetivo desse BSC, como fazer o BSC, tá? Então, o que está falando aqui nesse site? Ele dá até exemplos. Ó, o site está falando aqui, ó, como surgiu o BSC, o que é o BSC, que eu já falei para vocês. Tem mais explicações. O BSC é composto por quais aspectos? Então, está falando mais detalhes sobre o que é realmente o BSC, como fazê-lo. Está mostrando aqui diferença entre metas e objetivos. Quais os objetivos do BSC? Que eu já também falei para vocês. E aqui no final, ele vem falando sobre cada uma das perspectivas. Ó. Perspectiva financeira, tá? Ele vem explicando melhor. A perspectiva do cliente, ele vem explicando melhor. A perspectiva dos processos internos, ele vem explicando melhor. E a perspectiva do aprendizagem e crescimento, e ele vem explicando melhor. E aí ele vem falando, ó, como implementar o BSC na minha empresa. Então, ele vai te mostrando passo a passo de como você fazer. Agora, importante que aqui, ó, sobre cada perspectiva, ele já te dá mais ou menos, ó, um exemplo do que você precisa, por exemplo, criar. Vou tentar dar mais um exemplo aqui para vocês, ó. Sobre a perspectiva do cliente, do aprendizado e crescimento, os indicadores importantes para você medir a perspectiva do aprendizado e do crescimento? Você pode medir rotatividade de colaboradores, você pode medir engajamento dos colaboradores, a capacitação dos colaboradores, os treinamentos, você pode medir a satisfação dos colaboradores. Então, gente, ó, se eu estivesse fazendo o trabalho, eu vou dar uma colher de chá para vocês, hein? Se eu estivesse agora fazendo o trabalho, eu vou criar as minhas 2 perspectivas aqui, os 2
objetivos sobre a perspectiva do aprendizado e do crescimento. Eu tenho que criar 2 objetivos e, para cada objetivo, 2 indicadores. Então, por exemplo, eu quero melhorar na minha empresa os meus indicadores de rotatividade dos colaboradores. Tá? Olha aqui o exemplo, ó. Rotatividade dos colaboradores. Então, um objetivo, por exemplo, nós fizemos uma análise e nós percebemos que a rotatividade dos funcionários está muito alta. Nós precisamos reduzir a rotatividade. Então, um objetivo, reduzir a rotatividade dos funcionários. Né? E aí, gente, se você quiser mais informações para você, como que eu vou criar um indicador para eu medir se eu conseguir reduzir a rotatividade dos funcionários? Eu preciso criar 2 indicadores que possam depois me medir se eu conseguir reduzir a rotatividade ou não. Então, você está livre para pesquisar qualquer outro site que você quiser. Ó. Vem aqui no Google, ó, como medir a rotatividade dos funcionários. Eu, com certeza, eu vou conseguir, ó, eu vou conseguir algum site que me dê uma luz de como medir a rotatividade, para eu poder criar um indicador. Ó, quer ver? Tem o turnover geral, ó, turnover de desligados, turnover de admissão, turnover é a rotatividade. Como calcular o turnover de pequenas e médias empresas? Então, quais os indicadores eu posso calcular ali? Eu posso. Indicador. Cadê aqui, ó? Reduzir a rotatividade dos funcionários. Então, indicador. Primeiro indicador. Turnover. Era o nome do indicador. Turnover geral. Peraí. Turnover geral. E um outro indicador poderia ser o turnover dos desligados. Aí você lê o site aqui, você vai entender melhor o que são esses indicadores. Tá? Eu vou tentar dar mais sites para vocês, para iluminar a cabeça de vocês. Mas você está livre para pesquisar o que você quiser. Aí, por exemplo, ó, indicadores financeiros, perspectiva financeira. Um objetivo aqui, por exemplo, eu preciso melhorar o índice de endividamento da empresa. Um objetivo, melhorar o índice de endividamento da empresa. Quais indicadores eu vou precisar? Vou pegar um exemplo mais fácil, que eu até sei de cabeça. Melhorar o índice de margem de lucratividade da empresa. Aí, um primeiro indicador, eu posso calcular a margem bruta e um outro indicador, a margem líquida. Aí, eu estou traçando os indicadores que eu vou precisar mensurar de períodos em períodos. Eu quero aqui melhorar o índice de margem de lucratividade da empresa. Né? Então, eu vou tentar criar um indicador de margem bruta e um indicador de margem líquida. São assuntos de finanças, gente. De repente, você não está muito com essas coisas na cabeça, mas você tem a internet toda para você pesquisar. Né? Você pode chegar aqui no Google aqui, ó, e colocar aqui, ó, indicadores financeiros. Indicadores financeiros. Ó, 9 dos principais indicadores financeiros de uma empresa.
Gente, você tem a internet toda para pesquisar. O que você precisa saber sobre os principais indicadores de uma empresa? Ó, os nove, margem bruta, tá vendo? Ó? Margem EBITDA, margem líquida, é o que eu citei lá no trabalho. Custos fixos e custos variáveis, margem de contribuição. Então, é só você ter uma boa vontade. Trabalho, atividade supervisionada, gente, é um trabalhinho de pesquisa. É um trabalhinho de pesquisa, né? Cabe ao aluno também pegar essa manga, botar a mão na massa, pode ser feito de 5 pessoas, até 6, aí eu vou aceitar. O que eu sugiro para você? Eu sei que pode, de repente, num primeiro momento, tá assim um pouquinho complicado para você, porque você não está muito familiarizado com a criação desse tipo de objetivos e de indicadores, mas o que eu aconselho para você num primeiro momento? Pega esse site que eu sugeri para vocês, que tem lá no final do trabalho, ó, no final do trabalho tem um site lá dessa Siteware, Metodologias BSC, entra nesse site, cadê ele aqui? Entra nesse site, dá uma lida nele, principalmente nessa parte final, ó, onde ele vem explicando essa perspectiva financeira, ele vem explicando sobre a perspectiva do cliente, ó. Tá vendo? Aqui a perspectiva do cliente, ele está falando que ela pode ser analisada de acordo com os seguintes pontos: a participação de mercado da empresa, retenção de clientes, captação de clientes, satisfação do cliente, lucratividade do cliente. Então, cabe ao aluno, gente, fazer o seu deverzinho de casa. Eu estou citando aí um site bom para você dar uma estudada, para você se inteirar mais sobre o assunto. E você pode pesquisar qualquer outro site que você queira aí, relacionado ao assunto, para você enriquecer mais o seu conhecimento, para você conseguir. O objetivo do trabalho é só construir aquela planilha, com os objetivos e os indicadores. Tenho certeza que no final você vai conseguir entender, vai conseguir fazer o trabalho. Se você tiver qualquer dúvida com relação ao trabalho, pode usar o WhatsApp, ou na próxima aula, se você quiser, a gente dá uma avaliada nas dúvidas aí para tentar esclarecer para que você consiga cumprir o seu objetivo. Agora, pergunto, gente, ficou muito bagunçado? Ficou muito confuso por enquanto? Ou vocês acham que dá para começar? Ficou confuso? Fátima falou que está confuso. Gente, olha só, eu sei que é uma novidade, né? Muitos de vocês, eu acho que acredito que quase todos aí, muitos não conheciam o BSC, criação de indicadores e tal, de performance, né? Mas tem um site lá para você se guiar. Eu estou à disposição aqui para te ajudar. Se eu puder te ajudar para te esclarecer, podem contar comigo. É uma atividade supervisionada, né? Próxima aula também. Eu sugiro que você comece a fazer o trabalho, dá uma lida no site. Na hora que você começa a surgir, algumas coisas vão sendo esclarecidas e outras coisas, de repente, não. Você começa a gerar até outras dúvidas. Anote as dúvidas. Nós temos aí 3 semanas ainda para fazer o trabalho. Tem mais 2 aulas ainda que eu posso dar orientações para você sobre a criação do trabalho. Eu tenho certeza, eu aplico esse trabalho nas turmas minhas. No final, o pessoal entende, consegue fazer, me entrega um trabalho bacana. Todo mundo fica com 2 pontos. Eu acho que não vai ter tanto mistério, não. Eu vou só mandar ele já lá no grupo do WhatsApp também. Mas o trabalho já está disponível lá no Classroom. Inclusive, o site aqui está aqui disponível também, ó. Tá o trabalhinho ali, ó. Você pode aproveitar essa mesma estrutura que eu mandei para vocês lá, ó, e usar esse próprio trabalho meu aqui. É só vocês preencherem os indicadores aqui e me devolver o trabalho. Pessoal, espero que tenha ficado claro, tá? Que vocês realmente consigam desenvolver um bom trabalho aí. Se não tiver dúvida, pessoal, vocês já estão liberados, já são 10h46. Desejo a todos aí um excelente final de semana, tá? E que na próxima aula a gente esteja aqui firmes e fortes aqui para dar sequência ao negócio. Muito obrigado a todos, tá? Raquel, Ana Cláudia, muito obrigado aí, a Fátima,
Muitíssimo obrigado pela presença, tá? Fiquem com Deus aí. Qualquer dúvida que tenham, pode me procurar, por favor. Maria Lucineide, o Carlos, Henrique. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Eu já vou sair já, Josiele, eu já vou sair já também, porque hoje eu estou um pouco enrolado com o meu trabalho. Qualquer dúvida, Fátima, que tiver, pode me falar sim, tá? Suene, muito obrigado, querida. Fiquem com Deus aí.